Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. Vamos ler um pouquinho aqui e vamos deixar o Espírito Santo falar conosco essa noite, através da sua palavra. Diz assim o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem. As ovelhas seguem o seu pastor. É o pastor que entra pela porta onde estão as ovelhas. É o pastor que vai de encontro às ovelhas. E quem não entra pela porta não é o pastor, como diz aqui, é ladrão e salteador. Mas o pastor, ele abre a porta que nós entramos, a porta que você entra, a porta que as ovelhas entram. Aqueles que ouvem a sua voz, as suas ovelhas, ele as chama pelo nome, seja qualquer nome. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então nós fomos chamados para o Evangelho segundo a voz do nosso próprio pastor. Vocês são chamados para o Evangelho não segundo a minha voz, mas vocês são chamados ao Evangelho pela voz de Jesus. Que ele diz: eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai diante delas. É o pastor que abre o caminho, ele vai na frente. Por isso que ele é líder. Jesus foi um dos maiores líderes que existiu, que ele vai na frente. O líder vai na frente, mostrando o caminho. Vai adiante delas e elas o seguem. Você está no caminho não do Gustavo, não da igreja A, B ou C. Você está no caminho do seu pastor, que é Jesus. Você foi chamado pela sua própria voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. No caminho do Evangelho, no caminho do discípulo do seu pastor, que é Jesus Cristo, você tem que ter o discernimento da voz do seu pastor, não a voz de um estranho, a voz que não vem de Jesus, a voz que não testifica de Jesus, a voz que não vem do Espírito de Jesus, porque o Evangelho é um Espírito. E nós estamos seguindo o Evangelho. E o Evangelho é um Espírito. Você precisa saber a que Espírito você pertence. Se você não conhecer o Espírito de Jesus, você não está seguindo Jesus. Você não está reconhecendo a voz de Jesus na sua caminhada. E a nossa caminhada não é uma caminhada das reuniões de quinta e domingo. É uma caminhada na existência.
É uma caminhada atrás de Jesus, por onde Ele anda. Nós somos discípulos dele. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aí que está, você tem que ter a percepção do Evangelho, a percepção do Espírito de Jesus, a percepção da voz, no seu caminho diário. Você caminha na sua existência, você caminha na sua vida, seguindo Jesus, nos seus afazeres, na sua profissão, na sua vida comum do lar. Em todos os momentos nós caminhamos seguindo Jesus, ouvindo a voz de Jesus, percebendo o Espírito de Jesus em todas as coisas, percebendo como Jesus nos conduz na nossa vida diária. A vida diária tem que ser uma vida perceptiva nesse espírito do Evangelho, ouvindo a voz do seu pastor, ouvindo a voz de Jesus, percebendo o Espírito de Jesus, não seguindo os estranhos, as vozes estranhas ao Evangelho, e sim seguindo Jesus. De modo nenhum seguirão estranhos, porque fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a própria porta. Eu sou a porta por onde as ovelhas entram. Todos aqueles que vieram antes de mim, aqueles que anunciaram uma vida plena, aqueles que anunciaram algo de bom que era através deles, ele está dizendo aqui, esses que vêm antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas de Jesus e do Evangelho não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem, achará uma vida plena, achará uma vida em abundância, achará uma vida com propósito, encontrará o sentido da vida, encontrará o sentido das coisas, encontrará o sentido da existência. Quem entra por essa porta, ele é o bom pastor, ele entra pela porta, na verdade ele abriu um novo e vivo caminho, na sua própria carne. O Evangelho é um novo e vivo caminho. Na sua própria carne ele abriu um acesso, uma porta de entrada ao que tem de melhor na vida. Ao percebermos, expandirmos as nossas percepções em relação à vida do Evangelho, em relação à vida de Deus, quando nós fizemos isso, nós descobrimos a verdadeira vida. E isso acontece na vida diária, isso acontece na vida comum. Não é só nas reuniões de quinta e de domingo. São nas crises do dia a dia. São nas crises nos casamentos. São nas crises nos relacionamentos uns com os outros. Será que não é aí, muitas vezes, que falta a percepção da voz do Evangelho, do Espírito do Evangelho? Jesus disse: quem comigo não ajunta, quem não ajunta com o Evangelho, espalha. Se não é pelo Espírito do Evangelho que você vive, você está espalhando. Se numa situação você não agrega com o Evangelho, não é Evangelho que você está proclamando naquela situação. É apenas qualquer outra coisa. Mas quando você dá espaço para o Evangelho te tomar diante das circunstâncias, das situações, e você tomar as posições do Evangelho, você vai encontrar abundância nas mínimas coisas. Seja numa resposta branda. A palavra branda desvia o furor, coisas comuns do Evangelho.
pensando no próximo nas mínimas coisas, pensando no outro, não o que é propriamente seu, mas o que é do outro. Paulo diz, cada um não tenha em mente o que é propriamente seu, mas o que é do outro. É você viver a vida se colocando no lugar da outra pessoa. Como é difícil isso acontecer. Como é difícil nós nos colocar no lugar do outro. Muito difícil. E é isso que o Evangelho nos propõe. É esse que é o espírito do Evangelho. É essa a voz do Evangelho. E as ovelhas precisam conhecer essa voz. As ovelhas precisam conhecer o Espírito. E eu vou perguntar para vocês, a que Espírito você pertence? A que Espírito? Ao seu próprio Espírito, ao seu próprio eu? Nós nos enganamos com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios achismos, as nossas convicções pessoais. Quando nós nos baseamos a vida nas nossas próprias convicções, nós deixamos de experimentar a verdadeira vida. Porque quando você anda no Espírito do Evangelho, o que flui de você é a vida. É claro que cada situação é uma situação e que precisa ser administrada. Nós somos administradores infiéis, relativos, como eu disse. Não sabemos administrar, o que Deus colocou na nossa mão, os talentos, as riquezas. Gente, nós, pelo Evangelho, somos dotados de riquezas, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você parou para pensar nisso? Em Cristo. Mas por que eu não pego do bom tesouro? Eu prefiro ficar com aquelas coisas guardadas, que ainda estão guardadas desde não sei quando. É o mau tesouro, não é verdade? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido, porque conhecem a voz do seu pastor. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, se alguém seguir o Evangelho será salvo, salvo de si mesmo. Porque o maior inimigo seu é você. O meu maior inimigo sou eu. Quem seguir a voz do pastor será salvo de si mesmo, porque está seguindo a voz de Cristo, o Espírito de Cristo. Será uma pessoa boa, será uma pessoa melhor, será uma pessoa que produzirá vida dentro da sociedade, no meio onde vive. Nós tentar resolver as coisas pelo Espírito do Evangelho. Tentar correr atrás do perdão, do amor, da compaixão, da misericórdia, da graça. É difícil lidar com essas situações no dia a dia, mas tudo tem que vir pelo Espírito de Cristo, pela voz de Cristo, sabendo quem é Cristo, sabendo quem é o Evangelho. Tem um texto que eu vou citar daqui a pouco, que lá Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? E se Jesus perguntasse para você: tu me ama? Fulano, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. É para apacentar o quê? As ovelhas. Não é o pastor, agora Jesus está dizendo para Pedro. Não é o pastor Jesus, está dizendo para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me ama realmente, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou para Pedro. É João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros? Aí a palavra amor, aí amas, é ágape, é o amor perfeito. Você me ama com amor perfeito mais que a estes outros? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas
A palavra amo aqui que Pedro falou não era ágape, era filéu, que significa um amor superficial. É um gosto, como se ele estivesse dizendo, eu gosto de ti, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Então Jesus, o amor a Jesus e o amor a Deus está relacionado ao amar, ao apacentar as ovelhas de Jesus, que é o seu semelhante. Qual é o maior mandamento e único mandamento a ser seguido? Amar o próximo. Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas com amor verdadeiro? Sim, eu te amo, eu gosto de ti. Então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou a segunda vez: Simão, tu me amas, ágape, com amor perfeito? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, filéu, tu sabes que eu gosto de ti. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Jesus mudou a palavra, ele disse: tu me amas realmente, é com amor, filéu, tu apenas gosta de mim? E Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez, e disse: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu só posso te amar assim, sem o verdadeiro amor. Sabe que eu apenas posso gostar de ti. E ele disse pela terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. E disse mais: em verdade te digo que quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Você fazia a sua vontade, você andava como queria. Agora não. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, outro te levará para onde não queres. Muitas vezes nós não queremos fazer o bem ao nosso semelhante, muitas vezes nós não queremos fazer essa vontade perfeita que é amar o seu semelhante. Mas vai chegar um tempo em que a gente vai se entregar tanto ao amor de Deus, ao amor pelo outro, pelo próximo, que nós vamos apacentar as ovelhas do Senhor, que são as pessoas do seu ciclo de relacionamento. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço cada uma das minhas ovelhas, elas me conhecem, conhecem a minha voz, seguem o meu espírito, segue a minha palavra, segue o meu procedimento, segue o meu comportamento. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Essa palavra para aquelas ovelhas que não foram alcançadas, aquelas pessoas que não têm a percepção do Evangelho, aquelas pessoas que não têm a percepção do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, do perdão de Deus, daquela vida abundante que só existe dentro do Espírito de Jesus. O Pai me ama porque eu dou a vida para as reassumir. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Ele veio para nos trazer vida e trazer vida em abundância.
E a vida em abundância está em obedecer o Evangelho. Não obedecer o Evangelho como uma regra que uma igreja, que uma instituição, que alguém impõe. Não, não é isso. O Evangelho é um Espírito. O Evangelho é o Espírito de Cristo. O Evangelho é o Espírito de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de uma vida perdida, sem rumo, andando para cá e para lá sem encontrar as pastagens. Aquele que segue a voz do pastor, ele entra e sai, ele entra e achará pastagens. Porque é ele que conduz as ovelhas às pastagens verdejantes. Ele não é só aquele que conduz as ovelhas, ele também é a própria porta por onde as ovelhas entram. Jesus é a nossa esperança de uma vida melhor, nesse tempo, neste plano, nessa existência, encarando a vida pelo Evangelho, encarando a vida pelo Espírito de Jesus. Temos que colocar as percepções do Evangelho à frente, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, em tudo que fizemos. Mas isso não é uma religião. Poxa, eu falei aquilo para aquele fulano. Cara, eu fiz mal. Vai lá e conserta. Eu falei aquilo para minha mãe. Vai lá e conserta. Para o meu pai, para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu patrão, para o meu colega, para aquele senhor que estava ali, para aquela pessoa que passou na rua. Eu me irei com ela. Assim como você deseja que as pessoas te tratem, trate você também. Esse é o Espírito. É o Espírito do Evangelho, o Espírito de Cristo. É isso. É assim que funciona a vida do Evangelho. É assim que é a vida abundante. Aqui em João, no capítulo 20, versículo 30, disse assim: na verdade, Jesus fez muitos milagres diante dos discípulos e outros sinais que não estão escritos na Bíblia. Mas tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus trouxe para nós, ficaram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida no seu nome. Então, tudo que está registrado, que você sabe a respeito de Jesus, tudo que você sabe a respeito de Jesus, e foi revelado no seu coração, quando você crê, você tem vida verdadeira no nome de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Essa é a verdadeira vida. A abundância de vida é só nisso que tem. Você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra no dinheiro. Você não encontra nos bens. Você não encontra nos melhores carros, nos melhores hotéis. Você não encontra tendo as melhores casas, se satisfazendo com qualquer coisa que a riqueza, o dinheiro, até o mesmo próprio trabalho te proporciona. A verdadeira vida só está em Jesus. Quando você crê, tudo a respeito de Jesus que está registrado, está registrado para que você creia que Jesus é o Cristo, que Jesus é a única porta, que Jesus é o pastor das ovelhas, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Você pode crer? Você pode receber essa palavra? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Entra pela porta. Segue o pastor das ovelhas. Ele está na frente.
Quando você segue e percebe a voz dele, você entra e você sai e você encontra lugar de pastagem, você encontra um lugar de descanso. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entre em jugo com o Senhor. Entrar em jugo com o Senhor, o jugo era aquela canga que colocava no boi, e os bois ficavam em jugos para lavrar. Aí você entra em jugo e Jesus carrega junto o teu fardo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas de descanso, águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Perfeito. O Evangelho é perfeito. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus.